é complicado, Rafinha, quando você entra num local e a sua base cultural, a sua base familiar não concorda com aquilo que você está vendo. Mas não é momento de você tomar um lado. É momento de você guardar a sua opinião em relação àquele crime, guardar, enfiar no bolso e ir atrás do autor. O que você fala como não concorda socialmente com aquilo que você está vendo? Você fala... Eu vou ser extremamente sincera com o que eu vou falar e eu não tenho problema nenhum em falar isso. Um dos crimes que mais me causa repulsa, é óbvio que crimes com criança, feminicídio, tal, é horrível, é horroroso, né? Mas o que mais me causa repulsa é o latrocínio. Não entra na minha cabeça que você sai da sua casa disposto a caçar alguém por um bem material e você está tão disposto a esse bem material que não importa se a pessoa vai morrer ou não. Então, assim, isso para mim é inadmissível. É inadmissível. Então, quando eu atendo um local de um latrocida que se deu mal, ele acabou roubando, matando uma vítima, tendo um confronto com a polícia e morreu. Sim. A minha vontade é de chegar no local, só fotografar o que eu tenho que fotografar, porque para mim esse cara estava fazendo um peso no mundo. Sim. É difícil separar o julgamento de valor do teu trabalho, né? Mas naquele momento eu tenho que guardar a minha opinião no bolso e fazer uma perícia para realmente entender a dinâmica, entender se realmente teve um confronto legítimo, se realmente aconteceu uma posição legal dos policiais. Você entendeu? Mas daí você... Então, isso eu não sou protegida. Quando você fala, você tem uma proteção, Sim. isso eu não sou protegida. Você tem um controle, eu digo assim, você fotografa. O teu trabalho, ele pode afetar diretamente essas investigações. Pode. Então, realmente, assumir um juízo de valor ali pode levar a investigação para um lado ou para o outro. Você está na linha de frente. Eu posso deixar de fotografar um vestígio. Né? É óbvio que eu tenho a comunicação direta com o perito, que é o responsável em fazer a descrição total daquele local. O perito é quem vai fazer a dinâmica. Ele vai traçar no laudo dele a dinâmica e a prova técnica, criminalística. E eu sou a ilustração dessa fala. Isso. Mas vamos supor que ali me interessa falar assim, esse cara morreu porque já estava fazendo hora extra. E eu vejo um embate produzido por um projétil de arma de fogo que está meio estranho. Eu fico quieta, não falo nada pro perito. Eu não sirvo para trabalhar na perícia. Sim. Entendeu? Sim. Então, é nesse momento que você fala assim, não, eu estou aqui em prol de outro propósito. É traçar uma dinâmica real. É realmente identificar os atiradores, identificar essa dinâmica e proporcionar uma prova técnica, independente da minha opinião. Quando o corpo é o corpo, né? O corpo, Certo. a princípio, para você, não tem ali uma backstory, uma história, nada. É um corpo que você tá... Às vezes. Pois é, como é que funciona quando não é só isso? Ou mais, quando funciona, quando se materializa e você vê, não, esse cara era um filho, tem uma família por trás. Isso. Aí vem, de alguma forma... Quando você quer fazer uma perícia investigativa muito bem feita, você tem que entender de alguns assuntos para ter um tripé perfeito de apoio. Então, se você entra no local de crime só para fotografar o que aconteceu, eu entendo que você é uma máquina com pernas. Né? Agora, se você quer ser um profissional efetivo naquele levantamento, você vai entender um pouquinho de medicina legal, você vai entender um pouquinho de criminalística. O que é criminalística? Pegamos uma arma, vamos ver se essa arma estava em condições de atirar. É um exame balístico, né? Isso é criminalística. A frenagem de um veículo, isso é criminalística. Todos os exames periciais é criminalística. Então, assim, aí eu já entendi um pouco de medicina legal, de criminalística, para não ficar manca, eu vou entender um pouco de criminologia. E aí entra quem? Autor e vítima. Quem é esse autor? Como que ele age?
Qual é, a maldade dele, né? Qual é o crime que ele está cometendo? E quem é essa vítima? É uma vítima que, entendam pelo lado investigativo, proporcionou. Por que ela proporcionou? Porque ela estava com o Rolex na Brigadeiro, na Avenida Brigadeiro. Sim. Não estou dizendo que ela mereceu. Você não está atribuindo culpa? Você tá dizendo Eu estou motivação. dizendo que ela é uma vítima em potencial. Então, você sempre tem que entender um pouco de quem é essa vítima, a história dessa vítima, para entender por que esse autor foi atrás dela. Perfeito. Então, aí você se envolve. Aí você se envolve com chegar num local e chegar uma mãe no local, chorar, ajoelhar e agradecer a Deus que o filho morreu. Porque a partir de agora ela teria paz. Você fala, puta que pariu. Você entendeu? Você fala, caraca. Ou você pegar uma mulher estuprada num terreno baldio e não apareceu ninguém. Não apareceu uma família. Ir para o IML e depois você entrar em contato e falar, ó, vai ser enterrada como indigente. Você fala, além de você estar diante de um crime absurdo, essa mulher estava completamente sozinha. Aí não tem como você não se envolver. E você precisa ir buscar sempre isso para entender essa ligação entre autor e vítima. E o latrocínio, novamente, é um dos crimes mais difíceis. Por quê? Porque a vítima, ela não tem ligação nenhuma com o autor, a não ser o patrimônio que ela possui. É difícil construir essa história, você fala? Porque o cara, ele sai para caça. Ele sai para caçar aquele dia. Hoje eu estou determinado a buscar 5 iPhone 15. Pode ser o meu, pode ser o seu, pode ser do João, pode ser da Maria. É aleatório. A vítima é aleatório. E aí você não tem um liame para fechar essa... Sim, a narrativa. Não, o negócio lá, realmente, eu entendo a tua repulsa pelo latrocínio, porque é muito gratuito, né? É muito. Você sai de casa disposto para isso. Você tem alguma coisa que alguém quer. Isso foi o suficiente para você morrer. O maníaco sexual, então, ele tem um distúrbio, né? Novamente explicando. Eu não estou justificando. Sim, tá. Mas vamos analisar tecnicamente. Ele tem um distúrbio que leva ele a querer ver uma criança como uma forma sexual, ver uma mulher, ele quer o sexo forçado. É um distúrbio, né? Agora, o latrocida, qual o distúrbio que ele tem? O patrimônio? Eu sou menos privilegiado e eu quero ter de qualquer jeito. E você já pensou em trabalhar? Não, né? Tem uma psicopatia aí, né? Que é um desligamento pela vida humana. É mais... Vou chegar aos meus objetivos a qualquer custo. A qualquer custo. Inclusive matar uma pessoa para isso. Foda-se a pessoa. E quando você finalmente tem contato com esse criminoso, você consegue perceber esse desapego, assim? Muitas vezes, tipo... Mais do que isso, você consegue visualizar... Você vê o crime antes, né? Para depois ver o criminoso. Às vezes essas coisas batem... Às vezes já senti assim, vontade de conversar com um menino que ele cometia roubos, tal, isso é a versão dele. Ele cometia roubos, tal, e um dia o cara veio para cima dele, lutava Gil, ele tomou um pau, ele tomou um cacete, e os outros ladrões falaram, mano, você tem que estar armado. E ele sai armado, ele comete um latrocínio, e realmente nas imagens você vê que assim, quando ele dispara, né, você vê que ele volta, ele põe a mão na cabeça, parece que ele fala assim, que merda que eu fiz. Quando a gente viu ele na delegacia, você olhava e você falava assim, mano, você é um coitado, sabe? Você não teve base, você não teve um filho da puta para te pegar pela mão e falar assim, vem cá, não é assim, entendeu? Então não é que dá dó, mas você chega até um pouquinho de empatia pelo que o cara tá passando. E outros de não ter sentimento nenhum, entendeu? Você vê a frieza no cara, você vê ele, tipo, cagando, de olhar no relógio, do tipo, vai demorar, entendeu? O cara tá
completamente E esse- alheio a tudo aquilo que ele fez. E esses crimes desses caras mais alheios costuma ser mais violentos? Existe alguma ligação disso ou não Não necessariamente? tem necessariamente a ligação violência, falta de empatia. Não necessariamente. São, digamos que, ambientes diferentes, né? Uhum. Então, você tem os psicopatas, que não têm empatia nenhuma pela vítima, e ele tem o prazer em narrar para você como ele fez. Uhum. Aí faz parte, ainda é continuação do crime dele. É a continuação, ele O ser relato faz parte. isso mesmo. Então, ele se impostar daquilo como um troféu, né? Então, não tem nada a ver se ele vai ser muito agressivo ou pouco agressivo. São ambientes diferentes.